Nós estamos estreando hoje um quadro semanal que nós vamos tratar de questão de segurança. Comigo, o delegado de Polícia Civil, Marlon Luz, já um parceiro de longa data aqui de Sucesso no Campo. Marlon, boa tarde. Obrigada por essa disponibilidade para a gente. Boa tarde, Fabé, todos os telespectadores do Jornal Sucesso do Campo. Prazer estar falando aqui com vocês sobre várias questões aí, não só de segurança pública, como direito e justiça, relacionado a temas não só regionais, como no âmbito nacional. Por falar em âmbito nacional, vamos falar agora, já que você falou de âmbito nacional, e ontem eu ainda estava assistindo CPMI, porque eu falo que eu acho que agora já tem alguns falando que é para pegar o churrasco, não é nem pizza mais, que não vai terminar em pizza, vai terminar em churrasco. Primeiro detalhe, o que é que eu levo até chegar numa CPI, uma CPMI, qual que é a diferença de uma para outra? Porque antes a gente ouvia falar muito pouco. Agora, recente, a gente está aí com um monte de CPI, e aí eu descobri que só podem andar, me parece que 6 ou 7, aí a outra trava, não anda, aí fica esse rolo danado. Nós temos em andamento no Congresso Nacional algumas comissões parlamentares de inquérito, né? Que são aí atribuições, né, do Congresso Nacional na sua função princípio aí de caráter fiscalizatório, né? Tanto a Câmara dos Deputados como também o Senado Federal, as duas em conjunto através das chamadas, como você mesmo disse, da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então, quando é a CPMI é que envolveu a Câmara Federal e o Senado. E o Senado conjuntamente, né? Os regimentos dessas casas permitem esse tipo de atuação legislativa, né? O próprio regimento do Congresso Nacional. No caso da mais emblemática, né, que tem relação direta com o campo, que é a CPMI, que é a CPI, no caso do MST. Né? Então, é uma comissão parlamentar de inquérito, ela está tramitando somente na Câmara dos Deputados, né, uma propositura ali de bancadas relacionadas também ao agronegócio, que visa investigar a atuação desse movimento, né, de trabalhadores rurais sem terra, ou movimento sem terra, como é conhecido, e também a atuação desse movimento e também possíveis financiadores e patrocinadores desse movimento, até mesmo por atos ilegais ou criminosos praticados no campo em todas as regiões do país. Então, a finalidade da CPI é essa. Ela tem prazo estabelecido, né, certo, de 120 dias, obviamente podendo ser prorrogado, e a CPI basicamente funciona como uma investigação. Né? Ela não... É um processo investigatório. É um processo investigatório, né, um procedimento investigatório do âmbito do legislativo, nesse caráter típico dela de fiscalizar, né, do legislativo fiscalizar, e atos do Poder Executivo, principalmente, se tem havido financiamento aí, com recursos públicos de atos ilegais praticados pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra na zona rural do país, nas regiões do país como um todo. Dentro da CPI do MST, eu vi a convocação para o José Rainha, que teve até preso lá no estado de São Paulo, já justamente por causa desses atos ilegais. A convocação de pessoas envolvidas desta forma pode contribuir com resultados ali, ou aquilo que se fala numa CPI não tem peso como se fosse num processo jurídico? A CPI ela tem várias prerrogativas, né? Dentre elas a convocação ou também o convite de várias lideranças, né? No caso do José Rainha, a liderança ou do próprio Stelle de eu vi que os dois foram Sim, convocados. Exatamente. São líderes, né, desse movimento há muito tempo, são reconhecidos até internacionalmente pela atuação desse movimento no país. Então, é prerrogativa do Congresso ou da CPI a convocação de pessoas ou a intimação. Né, essa convocação com caráter de intimação, né, obrigatoriedade de comparecimento à CPI ou convite, em alguns casos, de lideranças políticas. Que quando é convite, ele pode se recusar. Exatamente, como foi o caso do nosso governador Ronaldo Caiado, que foi convidado, dada a sua experiência, né, não só nessa com a bancada ruralista, ruralista, na atividade
agropecuária no Estado, até por sua liderança política nacional e sua experiência e conhecimento sobre a temática, ele foi convidado e explanou lá a sua visão sobre essa questão do movimento e até mesmo a questão do agronegócio no país, que é vítima, muitas das vezes, desse tipo de movimento. Né? Da mesma forma, a CPI ela pode fazer diligências, né, in loco, pode requisitar documentos de órgãos públicos, né, e também ter poderes relacionados até a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, né, medidas de busca e apreensão, com exceção de busca domiciliar, que deve ter um mandado judicial, ou seja, a CPI requerer algumas medidas cautelares que são reservadas à atuação de juízes, ela pode requerer ao Poder Judiciário e o Judiciário defere essas medidas cautelares. Então, ela tem vários instrumentos para se investigar e chegar a uma conclusão dessa finalidade, né, desse fato objetivo que a CPI visa investigar e, ao final, ela conclui com um relatório final e encaminha aos órgãos aí responsáveis por oferecimento da denúncia, como o Ministério Público ou, em alguns casos, até pela Advocacia Geral da União. A gente viu os vídeos, não sei se você chegou a ver, uma ida do deputado Ricardo Salles a um acampamento de sem terra. Acampamento, não é invasão mesmo. E aí tinha alguns lá que era invasão de privacidade. Agora eu falei que eu fiquei perdida. O camarada invade, aí quando você vai lá, você é o invasor. E nesse caso, cabe uma invasão por parte do deputado? O deputado Ricardo Salles ele é relator da CPI. E dentro das atribuições, dessas prerrogativas da CPI, é a visita, obviamente, in loco a locais relacionados ao tema ou objeto da investigação. O que se criticou muitas das vezes ali na ação de alguns parlamentares é o adentramento aos conhecidos como os barracos ou aqueles acampamentos como um todo. Né? Nós temos uma garantia da inviolabilidade do domicílio. Aquele ambiente, obviamente, se ele está ocupado, se tem gente no seu interior, obviamente o deputado deveria ter tido mais cautela no adentramento ali sem a autorização daquele morador, né? O que ele pode aí, obviamente, deve haver alguma representação contra ele por uma violação de domicílio, mesmo ele nessa prerrogativa de visitar esses locais. Mesmo sendo um espaço que foi invadido. Exatamente. Há uma incoerência, obviamente, nessa questão, né? Essa dicotomia aí, nessa questão dessa invasão por parte dele e eles estarem ali em uma área invadida. O que se precisa destacar nessa questão em específico do movimento Trabalhadores Sem Terra é que o Brasil, historicamente, e alguns governos, ele tem relativizado a atuação criminosa desses movimentos sociais. Né? O que se visa não é criminalizar os movimentos sociais, de forma alguma. O que se não pode é permitir que esses movimentos sociais, ou ditos movimentos sociais, pratiquem crimes ou atuem na ilegalidade, muitas das vezes com recursos públicos. E a CPI visa traçar um perfil da atuação desse movimento no país e poder, inclusive, inibir a doação ou o repasse dessas verbas públicas para essa atuação ilegal e até um aperfeiçoamento da legislação, como foi proposto até pelo governador Ronaldo Caiado, no sentido da criminalização de algumas condutas que hoje não são previstas pela legislação penal. E para a gente estar encerrando aí, na sua opinião, o fato de não ter CNPJ para esses movimentos, especialmente o MST, o governo não, ali dentro da CPI, fazer aquela propositura, aquela sugestão de que quem está nos movimentos sejam excluídos dos programas sociais, você acha que isso pode dar uma segurada? A questão basicamente é que os repasses hoje que têm sido feitos para esses movimentos são feitos por terceiros. Né? Às vezes associações ou confederações de associações ou de cooperativas tendo em vista que o MST efetivamente não tem um CNPJ, né? Não tem quem se acionar ele efetivamente para uma responsabilização criminal até pelos danos causados diante das invasões. Né? Então precisa
realmente se fiscalizar e regulamentar efetivamente a participação desses movimentos sociais. Da mesma forma, o próprio governo, às vezes, legitima essa atuação, né? Há no portal hoje da Controladoria Geral da União, que é um órgão de fiscalização do governo federal, a menção a um suposto CNPJ do MST, quando, na verdade, ali é um CNPJ de referência a uma associação de trabalhadores, né? Inclusive com uma menção errada ou equivocada ou incorreta de um local de sede desse CNPJ ou de endereço desse CNPJ. Então, numa forma aí de dificultar até mesmo qualquer ação fiscalizatória ou de caráter inibitório dessa atuação clandestina do MST. Bom, eu quero agradecer a sua participação, já quero deixar aqui um abraço para o Rafael, da Casa do Pescador, que é nosso parceiro dentro desse quadro. Se você, nosso telespectador, tem alguma sugestão, quer tirar alguma dúvida, nós vamos tratar disso. Inclusive, a legalização de armas. E a gente vai trazer aqui muitas informações em cada programa, em cada quarta-feira, tá? Você não pode perder. A questão de segurança está no ar.